Olá, gente querida! Hoje é o dia 19 de outubro, terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. É com muita alegria que estamos juntos novamente aqui no canal, meditando a Santa Palavra de Deus. É com muita alegria que eu compartilho com você as graças abundantes que estou vivendo durante esses dias na visita pastoral aqui em Lagedo. Ao mesmo tempo, eu quero compartilhar com você uma dor tão grande vivida por nós, por mim como bispo, pela nossa diocese. Os pais do padre Wellington, que é pároco de São Bento do Una, na paróquia Bom Jesus dos Pobres Aflitos, eles sofreram um acidente de carro e ambos, o pai e a mãe, faleceram neste acidente. Hoje mesmo, é o sepultamento da sua mãe daqui a pouco. Peço as orações de vocês por Padre Wellington. Ele é filho único desse casal que faleceu. Seu Hinaldo e Dona Eleusina. Coloquemos estes irmãos na presença amorosa de Deus e eu suplico as bênçãos, o consolo, o conforto, a graça de Deus e uma fé viva na ressurreição, para que o próprio Padre Wellington e os outros familiares possam administrar e superar esse momento tão delicado e tão doloroso. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 12, de 35 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se e, passando, os servirá à mesa. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 horas da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, essa história, esta parábola da festa do casamento, da abertura da porta de madrugada, da espera, toda essa construção literária tem a ver com aquilo que se costumou chamar de o adiamento da parousia. O Evangelho de Lucas foi escrito mais ou menos pelo ano 80, 85. Logo no primeiro momento, se vocês tomarem, por exemplo, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ou mesmo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vocês aí podem encontrar uma parousia iminente, isto é, na compreensão primeira de Paulo, o retorno glorioso de Jesus estava para acontecer muito em breve, de modo iminente. É algo muito próximo que está para acontecer. Só que não aconteceu. E aí a igreja, os teólogos, os pensadores, os apóstolos começaram a refletir sobre essa dimensão do adiamento da parousia. Jogando a parousia cada vez para mais adiante, a postura da igreja precisa mudar. Essa espera do Senhor que vem no meio da noite, de madrugada, à meia-noite ou às 3 horas da manhã, a ideia é que o Senhor, o patrão desta casa, foi a uma festa de casamento. Aqui já temos um elemento muito importante. A festa de casamento é o grande símbolo da aliança de Deus com o seu povo.
Então Deus mantém a fidelidade, mantém a aliança com o seu povo, simbolizado por esta festa de casamento. E o Senhor vai voltar a qualquer momento. Depois da festa do casamento, ele retorna. Só que a pergunta é pela atitude dos empregados. Jesus então diz: os empregados devem ter os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Os rins cingidos já sabemos. É um modo de dizer: estou de prontidão, estou pronto para o trabalho. É símbolo da diaconia, é símbolo do serviço, é símbolo também daqueles que estão dispostos a caminhar numa atitude de altivez, numa atitude de prontidão para caminhar, de vigilância. Estão não somente acordados, mas estão acordados, de pé e de rins cingidos. Mas não somente estão acordados na madrugada, eles estão com as lâmpadas acesas. Quando foi que nós recebemos o dom da luz? No nosso batismo. A questão não é somente receber a luz no batismo. Aliás, o batismo era chamado de sacramento da iluminação. Então não se trata somente de receber a luz no dia do batismo. Trata-se também de permanecer com a lâmpada acesa, permanecer com a lamparina acesa e com os rins cingidos. Para quê? Vocês recordam lá do livro do Êxodo. Aqueles que vão comer a Páscoa devem ter os rins cingidos, isto é, devem estar prontos para caminhar pelo deserto, para fazer a grande travessia da escravidão para a liberdade. Rins cingidos, lâmpadas acesas, acordados, despertos, vigilantes. Essa deve ser a atitude daqueles que esperam o retorno do Senhor Jesus. Qual é o problema? O Senhor tardou a voltar. Eles esperavam que o Senhor voltasse muito em breve, mas ele se demorou um pouco mais. Mais uma vez, esse demorar-se é símbolo do adiamento da parousia. O que fazer então se o Senhor não retorna muito em breve? Deve se manter em atitude de prontidão, de vigilância, com os rins cingidos e com a lâmpada acesa na mão. Isto é, vivendo a caridade, a justiça, a diaconia, o serviço, prontos para caminhar, vivendo uma vida profunda de oração, de meditação da palavra de Deus, uma vida fundamentada na Eucaristia, uma vida marcada pela ética cristã, pelo desejo de justiça, pela transformação das situações injustas, iníquas e desiguais presentes no mundo. É assim que um cristão deve esperar a vinda do Cristo Messias em sua glória definitiva, na parousia. A conclusão de Jesus é muito bonita. Se o Senhor encontrar os seus empregados assim, acordados, vigilantes, rins cingidos e lâmpadas na mão, ele mesmo, o Senhor Jesus, vai cingir-se, vai fazer com que os empregados se sentem à mesa do banquete do reino e ele, Jesus, é quem vai servi-los. Percebam, os rins cingidos é símbolo da diaconia, é símbolo do serviço. É o próprio Filho de Deus, na iminência da sua parousia, que serve aqueles que mantêm a fidelidade. Ele chegando meia-noite, 3 da manhã ou a qualquer momento, se ele encontrar aqueles que são seus, acordados, despertos, vigilantes, ativamente atuando, fazendo com que o reino de Deus se expresse em toda a sua riqueza, a sua força, a sua pujança, o próprio Jesus, ressuscitado, servirá o banquete da vida à sua igreja. E nós, como nós estamos esperando o Senhor Deus que vem um dia em glória como juiz e Senhor da história, numa espera passiva, acomodada, escondida, ou numa espera cheia da dinâmica do reino, uma espera ativa, uma espera que age,
pelos grandes valores do reino de Deus, testemunhando assim que nós continuamos com a lâmpada do batismo acesa, a lâmpada da fé continua acesa, e os nossos rins estão cingidos e em prontidão para toda e qualquer ação boa, inspirada pelo Divino Espírito Santo. Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã. Por favor, eu peço as suas orações por Padre Wellington e por toda a sua família, para que eles que sejam consolados pela graça, pelo favor, pela bondade, pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir. E eu repito para você, recorde sempre, a palavra aquece o coração. E é a Eucaristia quem nos lança para a missão. É assim que a gente deve esperar a vinda gloriosa do Filho de Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir.